Bom, queridos, vamos começar mais uma aula. Então, essa aula é referente ao que a gente teve na última semana, né, no caso no dia 20, 27. Né, falta até salvar como. Pegar aqui para salvar como. Pronto, salvo. A magia da edição. Então, nós vimos o conceito de lentes convergentes e divergentes, né? Vimos as formações das imagens geradas pelas lentes. Vimos que o meio em que ela está vai depender se a lente vai ser convergente ou divergente, né? Aqui eu tenho uma lente convergente e uma lente divergente. Eu tenho a combinação de lentes. Então, o que a gente tem? Vimos que a convergência de uma lente ela é 1 sobre o foco. E aí, quando a gente tem, aqui no caso ele esteja separado, quando a gente tem, né, vai no oftalmologista e ele manda um papelzinho pra gente, né, a gente tem aqui exatamente o nível do nosso grau. Então, o sinal negativo indica que ele é miopia, ou seja, uma lente divergente, e o sinal positivo é uma lente convergente. E o número aqui é exatamente esse C. Lembrando que esse cara aqui é sempre dado em centímetros, tudo bem? Com isso, nós resolvemos algumas questões e começamos a ver a relação de instrumentos ópticos. Então, vimos ali como que funciona uma câmera, né? Ou seja, eu vou ter uma câmera simples, eu vou ter uma lente objetiva. A lente, a gente sempre vai ter dois tipos de lentes, uma objetiva e no outro caso a gente vai ter outro tipo de lente que é, agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro, que ela vai proporcionar ali, vai estar perto do olho. Então, na minha lente aqui convergente, ele vai diminuir essa imagem, vai convergir essa imagem e vai gravar no filme fotográfico. Esse filme fotográfico é sensível à luz, por ser sensível à luz ele grava. Hoje em dia a gente não tem esse esquema, né? É tudo eletrônico. Vimos o efeito do projetor. Eu tenho meu espelho aqui, eu tenho uma lâmpada, e aí, como se fosse um farol de um carro, ele ilumina e projeta a imagem que vai estar passando aqui por um filme. Temos a relação aqui do antigo projetor, né? Esse antigo projetor, que agora eu esqueci qual o nome, ele funciona com uma folha transparente, e aí você coloca a imagem aqui, ele projeta, passa por uma lente, passa por outra lente, por um espelho, e aí eu tenho uma imagem ampliada. Vimos o conceito da lupa, né? A lupa ele vai aumentar a imagem, só que ele aumenta a uma determinada distância. Se você tentar abrir muito, levantar muito, não vai funcionar. Vimos ali o efeito microscópio. Então, no microscópio, nós temos ali a combinação de duas ou mais lentes, e através dessa combinação de duas ou mais lentes, a gente tem a nossa imagem. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma lente objetiva e uma lente ocular. O outro nome era ocular, que fica ali perto do olho. Então, eu tenho o meu objeto que ele é pequenininho e ele está muito perto. Então, se eu quero aumentar ele, eu uso uma lente objetiva. Essa lente objetiva ela é convergente. E aí, como eu estou com uma imagem antes do foco, minha imagem ela vai parecer invertida e, nesse caso, maior. E aí, para aumentar ela mais ainda, eu utilizo outra lente, que aí esse cara aqui, o objeto, né, a imagem gerada pela minha lente, ela vai gerar outra imagem, e dessa vez maior. Então eu consigo aumentar essa proporção. Então, ó, nós temos ali outro efeito que é o telescópio luneta. É diferente do microscópio, que eu tenho um objeto muito pequeno e eu quero aumentar ele. No telescópio luneta eu tenho um objeto que é muito grande
no caso ele está muito longe e eu quero que ele fique mais perto, né? Eu também quero aumentar ele, só que a diferença é que ele está muito longe. Então, como que vai funcionar? Meu objeto está muito longe, utilizo minha lente objetiva, e aí o que isso vai fazer? Ele vai trazer esse objeto e ele vai aumentar ele um pouco. E aí, utilizando a ocular, mesma semelhança, eu vou fazer esse cara aumentar. E com isso eu vou ver a imagem. Então nós chegamos a fazer alguns exercícios referentes a isso. Vou deixar para a próxima aula. Ficamos ali de calcular algumas questões. E ficou para casa esses deveres. Então vamos corrigir esses deveres. Então vamos lá. A dona da ótica resolveu comprar novos espelhos para que seus clientes pudessem ver mais detalhes de suas armações vendidas na loja por meio de imagens ampliadas. O tipo de espelho escolhido pelo empresário foi: então vamos lá. Espelho plano sempre vai gerar imagem do mesmo tamanho. Espelho esférico, dentre o espelho esférico, nós temos o espelho côncavo e o convexo. Tudo bem? Côncavo e convexo fazem parte do espelho esférico. Os dois aumentam a imagem, só que para a minha imagem aumentar no espelho côncavo, repara que a minha imagem ela tem que estar aqui, ó, entre o foco e o vértice. E ele vai ser gerado de cabeça para baixo. Então não adianta nada eu utilizar um espelho côncavo se eu vou me ver de cabeça para baixo quando eu estiver usando óculos. Não faz sentido a mulher da ótica comprar esse tipo de lente. Ou melhor, esse tipo de espelho. Então o ideal é que ele seja de convexo. Então o espelho convexo ele gera esse aumento aí da minha imagem. Tudo bem? Então a gente começa a ver, a gente já viu, nós já vimos a parte de problemas de visão. Só que agora a gente termina, né, começamos o conceito de problemas de visão, vimos, né, bastante coisa sobre essa parte de visão. E agora nós vemos com mais detalhe como funcionam as lentes. Então vamos lá. Uma pessoa míope é uma pessoa que ela enxerga que ela tem problemas de visão para enxergar longe. Por quê? Como já havíamos visto sobre a visão, a imagem ela sempre se forma lá no fundo do olho. Então, a pessoa que ela é míope, a imagem ela se forma um pouquinho antes desse olho. Ou seja, ela está se formando um pouquinho antes. E nisso que ela se forma um pouco antes, eu preciso que retardar essa formação da imagem. Então eu tenho que utilizar uma lente que é convergente ou uma lente divergente. Nesse caso tem que ser uma lente divergente. Então a miopia está associada a uma lente divergente. Já no caso da hipermetropia, como a gente consegue observar, deixa eu colocar aqui, nós temos o efeito contrário. A imagem está se formando depois do olho, ou seja, já passou. Então eu preciso o quê? Que ela se forme um pouco antes, né? Ou seja, ela se forme mais rápido. Então, para quando eu tenho um problema de hipermetropia, eu vou ter exatamente uma lente convergente. E aí a gente tem problema de miopia é para longe, problema de hipermetropia é para perto, e se utiliza uma lente convergente. Já estigmatismo, o que é uma pessoa que tem estigmatismo? Significa que a retina, que é onde tem essa parte aqui, né, do nosso cristal líquido, no caso, aqui o cristal líquido e a retina é aqui, desculpa.
ela não é totalmente uniforme. Então ela precisa, né, de uma lente específica. Repara que aqui, ó, ela tem uma lente especial para ela. Ó. A parte de baixo é fina e a parte de cima é mais grossa, exatamente para poder corrigir essa deformação da visão. Então, para a gente ter ali a ideia, a miopia, ó, a imagem está se formando aqui numa visão normal, ela se forma um pouco antes, a vela, eu utilizo uma lente para poder divergir e ela vai se formar no tamanho certo. Então, só para a gente ter uma ideia, então aqui a gente tem um exemplo do olho normal. Ó. O olho ele é formado pela córnea, pela íris, pela pupila. E aqui a gente tem o nervo óptico. Né? O interessante é que nesse nervo óptico é o ponto onde solta todas as veias, né? Onde solta todos os nervos. E nesse ponto é um ponto branco que a gente não enxerga. Então existem vários macetes para você não enxergar e identificar esse ponto branco, que seria o ponto que a gente não vê. Né? É bem interessante como a imagem ela é formada no nosso cérebro. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho. E miopia, repara que a imagem ela se forma um pouquinho antes. Então, em resumo, a gente tem isso aqui, nós temos isso aqui. Então vamos olhar ali, ó. A visão normal, a pessoa está vendo a criança, o rapaz aqui, né? Vemos a árvore, a grama e tudo lá fora. Quem tem hipermetropia tem problema para perto, então ela não consegue enxergar perto. Então repara que a criança e o rapaz eles não enxergam direito. Entretanto, a nuvem lá fora, a árvore e a grama dá para enxergar direito. Já astigmatismo é como se a nossa retina ali, né, ela fosse um pouco deformada, não fosse tão uniforme. Então, ela embaça a nossa visão. Então, a pessoa que tem astigmatismo, ela não consegue enxergar direito tudo, ó, ela vê tudo embaçado. Já quem tem miopia, ele não vê que tem lá longe. Então, por exemplo, ele está vendo com muito detalhe a pessoa e a criança, a grama, mas ele não está vendo com detalhe a árvore e nem a nuvem e tudo mais, certo? Então é interessante a gente ver como que essa imagem é formada no nosso olho. Vou pegar aqui algumas fotos, ó. Isso aqui a gente viu da última vez, como que a luz forma o nosso olho, né? A formação, percepção do daltonismo, olha lá, a imagem, formação no olho. Vimos os efeitos de uma pessoa daltônica, até utilizamos essa imagem aqui de novo. Então o que acontece? O nosso olho ele é muito falho, né? Nosso olho ele tem problemas de visão. E isso é grande parte do nosso sistema, né? Por exemplo, como que a imagem ela é formada pelo nosso olho? Repara que nós temos duas visões. Né? Ou seja, o nosso olho vê uma coisa, o olho direito vê uma coisa, o olho esquerdo vê uma coisa. O que acontece? Quando a gente enxerga, a nossa cabeça une essa imagem. Então, a mesma coisa acontece com o nosso olho quando ele fica cansado. Então aqui eu tenho um exemplo, ó, de um vídeo. Não terás propaganda. Ó, isso pode ser feito com óculos, lente de contato da mesma forma. Então, ó, você vai fazer o seguinte: você vai fechar o olho direito e vai deixar o olho esquerdo aberto e vai tentar visualizar esse ponto vermelho aqui. E aí, então o que acontece? Você vai olhar essa bolinha e vai começar a aproximar ela.
começa a aproximar sua cabeça da tela. Em algum momento, a imagem ali, a bolinha verde, ela vai começar a desaparecer. E aí, exatamente esse desaparecimento é o que a gente tem da nossa visão. E aí ele está falando a mesma coisa no vídeo, que pode fazer a mesma coisa se olhar direito ou esquerdo. Então, vamos entender ali como acontece, ó. Então o que ele está querendo dizer ali, ó? Nesse ponto onde tem os nervos, não tem sensores. Então você não consegue mexer, você não consegue enxergar as cores. Então conforme você aproxima, você vai ver a luz verde, mas você não vai ver a luz vermelha. E aí, como que funciona aqui? Só para explicar o que estava tendo no vídeo. Esse vídeo vai estar na descrição para vocês enxergarem. Então, quando você foca o seu olho, por exemplo, o meu olho direito, nesse ponto vermelho, e eu vou me aproximando, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que essa luz verde ela vai bater exatamente no meu fotorreceptor. E é onde não tem sensores de visão. Isso vai fazer com que eu não enxergue esse pedaço. Isso se um olho estiver fechado. Quando eu tenho os dois olhos abertos, e um efeito, né, o que um não enxerga, o outro olho enxerga. Então eles complementam a imagem. Só que o que acontece? Quando eu estou aproximando o meu olho, a bolinha desaparece simplesmente por quê? Porque eu não vejo essa parte. E aí meu cérebro, ele subentende-se de o que poderia ter ali dentro. E aqui, o que poderia ter ali dentro, ele é composto do que tem em volta. Ou seja, eu não enxergo esse pedaço aqui onde tem uma bolinha verde. Em volta só tem coisa preta. Então meu cérebro entende que aqui dentro vai ser preto. Então meu cérebro ele preenche essa imagem que está chegando para mim como se fosse uma bolinha preta. Por isso que a bolinha ela tende a desaparecer. Né? Mais ou menos esse é o efeito que eu vou ter. E aí, para você poder enxergar esse cara, você tem que acessar, você tem que chegar o mais próximo possível, vai ter uma distância certa, e seu olho tem que estar bem alinhado com ele, exatamente para você enxergar, não enxergar essa bolinha verde, né? E a mesma coisa vai acontecer se você fizer o mesmo caso para o seu olho apontado, o olho esquerdo, né, apontado para a bolinha verde.
Então isso é um dos efeitos que a gente tem na visão. E é um efeito que, por exemplo, os mágicos utilizam, e muito. Que é aquela coisa, você foca a sua visão em um ponto e o mágico está fazendo a sua visão em outro ponto. Então aqui temos o exemplo do ponto cego. Esse é o ponto cego e esse é o ponto cego. Só que é claro que quando a gente tem esse campo cego, um olho ele preenche o outro. E aí nisso que um olho preenche o outro, você não vai ter esse efeito da imagem sendo gerada. Então, voltando aqui para a apresentação, vou só explicar aqui o que acontece no ponto cego do olho. Vou deixar o link caso vocês queiram ver aqui no cantinho. Então deixa eu pegar uma imagem bem legal. Então o que acontece? A nossa posição do nosso olho permite com que nós tenhamos uma visão binocular. O que é uma visão binocular? Uma visão com dois olhos. E isso permite com que nós possamos ver com mais detalhe, mais nitidez o que tem na nossa frente. É diferente, por exemplo, de um animal que ele seja herbívoro. Então, visão de um herbívoro para um carnívoro. Então, qual é a grande diferença entre a visão de um herbívoro para um carnívoro? Vamos pensar num coelho, por exemplo. Como que são os olhos do coelho? Eles são para frente ou eles são para o lado? Né? E qual é a grande diferença de um animal carnívoro para outro tipo de animal, né? Aqui a gente tem até esse exemplo interessante. Mas o que acontece? Os animais carnívoros, cadê? Eles tendem a ter os olhos voltados para frente. Por quê? Isso permite com que eles possam visualizar mais nitidamente a presa. Já os animais herbívoros, imaginei que fosse algo interessante. Vamos ver se tem alguma fotinho interessante aqui para a gente poder pegar. Mas aí o que acontece? Os animais herbívoros, eles têm os olhos exatamente na lateral para que possa ter um campo de visão maior. Então, olha como seria feio. Né? Em vez de ele ter o olho do lado, ele tem o olho na frente. Olha que coisa feia. Nossa, muito estranho, né? Então deixa eu ver se tem. Vou botar um coelho mesmo. E vou pegar, por exemplo, um tigre. Então, explicando o que eu havia falado, os animais herbívoros nas laterais permitindo
um campo de visão mais amplo, caso algum caçador esteja de olho. Os animais carnívoros têm os olhos na frente para poder visualizar com mais detalhes a presa. Então, basicamente é isso que eu vou ter nos meus animais. Os animais carnívoros, eles vão ter os olhos na frente. Por quê? Porque eles conseguem ter um detalhe melhor. Né? Porque se eu olhar com o olho só, eu posso ter esse problema de ter pontos cegos. Ou seja, minha presa está ali, mas eu não estou enxergando ela, porque ele está exatamente no ponto cego. Já por isso que os animais eles têm os dois olhos, para um olho compensar o outro. Já, por exemplo, o herbívoro, ele vai ter exatamente os dois olhos na lateral, porque ele tem um campo de visão melhor. Então, a gente tem um exemplo, o camaleão, ele consegue ver aí praticamente quase 360 graus. Então, nisso que ele consegue ver quase 360 graus, então ele consegue ver de onde está vindo, né, o seu predador. Então, isso permite com que ele possa se adiantar e possa fugir. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu... para a gente poder terminar. Vamos ver, por exemplo, os olhos. Como funcionam os olhos de uma mosca. Né? Se a gente olhar aqui, ó, cada animal tem um olho específico. Lembra no caso aqui os olhos de um inseto. Os olhos de um inseto, repara que eles são assim, ó. Cada pontinho desse é como se fosse um olho. Ou seja, são milhares e milhares de olhos que eles têm ali. Então, como que funcionam os olhos de um inseto? Então, o olho do inseto ele vai ter vários desses carinhas. Olha lá. Várias córneas, e isso permite com que eles possam ter uma visão muito mais ampla, ou seja, ele consegue ter um zoom muito melhor, né, de cada imagem. E isso permite com que ele possa ter um reflexo muito melhor. Ó. Diferente da gente, que a luz ela passa e entra, esse cara aqui ele já tem toda a córnea dele ele fica para fora, ó, fica na parte de fora. Então ele consegue ter um reflexo muito mais rápido, né, no movimento. Tanto que é muito difícil você conseguir matar, por exemplo, uma mosca, né, com a mão. Isso porque antes de você se mover, ela já viu que você está se movendo. Né, antes de você mover o braço, ela já viu que você está se movendo. E como que funcionam os olhos do gato? Por que os gatos enxergam de noite? Né? Então, isso é muito importante. Ó. Vamos ver se a gente acha alguma fotinho. Então aqui a gente tem um exemplo de um felino. Acontece o que? Os olhos dos gatos eles têm uma capacidade de absorver a luz muito melhor do que nós como humanos. Então, ele é muito mais sensível à luz. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Não. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Vamos ver se carrega. Olha que interessante.
a visão de um humano e com cores, porém no campo de visão de 180 graus. Abaixo, simulação de como seria a visão de um gato com campo de visão de 200 graus, com poucos tons embaçados. Então, o homem ele viria mais ou menos assim, já o gato ele vai ver um pouco mais embaçado. Isso no caso de dia. Vou botar o ordem aqui no canto. Ficou legalzinho. E aí o que acontece? Repare que quando a gente tem uma visão noturna, olha a diferença. Eu tenho uma imagem totalmente escuro e olha como que o gato enxerga. Então o gato ele tem uma capacidade de que ali próprio diz que ele consegue enxergar 6 a 8 vezes melhor no escuro. Exatamente por quê? Porque ele é muito mais sensível à luz. Qualquer fonte de raio de luz, para ele já é suficiente. Então olha a diferença de como um gato olha de noite. Isso serve para qualquer felino, qualquer animal noturno, né? Uma coruja, por exemplo, animais que são diurnos, são noturnos, né? Que vão caçar à noite. Então exatamente eles vão ter essa diferença, eles têm uma visão privilegiada. E aí a gente consegue ver, né? Aqui repara que a imagem ela tá preto e branco, tá uns tons de cinza, porque a visão do gato ele não vê colorido. A mesma coisa com o cachorro não vê colorido. O boi não vê colorido, né? Quando a gente vê lá as touradas, que o cara está de vermelho, o boi não vai atrás do cara que está de vermelho, ele vai atrás da pessoa que está se movimentando. Ou seja, não é o vermelho que vai fazer o touro partir para cima, é o movimento que o cara faz com aquela bandeira que é o que vai fazer o touro se irritar ou não. Tudo bem? Então a gente termina por aqui, fechamos o nosso conteúdo de ótica e aí continuamos numa próxima aula. Tudo bem, gente? Então, até a próxima.